asshole. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Guerra e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu venho ensinar essa maquiagem a pedido da minha amiga Rosana. Essa maquiagem foi inspirada na gringa Kristen Dominique e se você quiser aprender, vem comigo. Bom, o primeiro passo é limpar a pele, o ideal seria com um tônico, um demaquilante e um tônico, mas eu limpo com leite de rosas, que eu acho que limpa bem também. Segundo passo, aplica a base, agora aplica mesmo. Faz o reboco bem feito, que esse é um processo muito importante na maquiagem. Depois da base eu venho com um corretivo, o ideal seria um corretivo mais clarinho que o meu para a função que eu quero, que é iluminar. Mas o meu corretivo é esse, é o marrom claro, se eu não me engano, da Natura. Faço essa marcação assim no nariz, nas olheiras, na testa, no arco do cupido e em algumas manchas que eu tenho no rosto de espinha. A base eu esqueci de falar pra vocês, a minha é da Yes. E eu não lembro a cor dela. A cor dela é bege escura, tô vendo aqui agora. Bom, eu vou espalhando o corretivo, dando batidinhas. Feito isso, eu vou para as sobrancelhas. Eu vou pegar um pincel chanfrado, ele é fininho, as cerdas dele é sintética, e pego uma sombra marrom escura, não pego preto, porque eu não quero tomar o lugar de patati patatá, né? Não é isso que nós queremos. E aí eu vou fazer a marcação da minha sobrancelha, corrigindo as falhas e esfumando. Primeiro eu faço um traço na parte de baixo, depois na parte de cima e vou esfumando o meio. E é importante deixar o início da nossa sobrancelha clarinha, para não ficar aquela coisa muito artificial. E mesma coisa eu faço do outro lado, né? Na outra sobrancelha, deixando o mais igual possível, o que eu não consigo. Depois que preenchi minhas sobrancelhas com a sombra, eu venho com o corretivo e com outro pincel, né? Limpo, e faço uma marcação. Vou como se estivesse limpando na parte de baixo e na parte de cima da sobrancelha. Eu vou limpando. Aí ela vai deixar bem definido e é isso que dá um destaque na sobrancelha. O corretivo ele vai cobrir aqueles pelinhos que a gente não tirou ainda, né? E vai dar aquele acabamento perfeito. O próximo passo eu venho com um pó mais claro que a minha pele. Esse pó é da Jequiti, é a cor média. E vou aplicando onde eu apliquei o corretivo, que é para iluminar. Eu vou aplicando bastante com a esponjinha que vem nele e depois eu passo um pincel para tirar o excesso. Depois eu vou vir com um pó na cor da minha pele. Esse pó eu fiz uma mistura para chegar na minha cor. Fiz uma mistura de um pó escuro e um pó claro, cheguei na minha cor. E depois eu venho com o contorno. Esse contorno, ele, no caso, ele é um pó mais escuro que a minha pele. É o bege escuro da Yes Cosmetics. E faço o contorno na bochecha, na testa, no queixo também, assim, na papadinha, né? E o contorno, ele devolve as sombras naturais do nosso rosto e dá uma afinada, né? Dá uma magreza. Depois eu esfumo, né? Pra não ficar uma chinelada na cara. E com um pincel mais preciso, eu faço o contorno do nariz. O nosso nariz bata tudo, a gente faz um contorno para afilar e eu não faço a arrebitadinha que eu acho que achata mais o nariz. E eu gosto de fazer também um contorno abaixo do lábio inferior, que dá um volume a mais. Assim, ó, do jeito que eu tô fazendo agora. Agora vamos para a parte dos olhos. Eu pego um marrom clarinho e com um pincel de esfumar eu vou marcando o nosso côncavo. O nosso não, o meu. E vou subindo, ó, em direção à sobrancelha e arrasto também para a pálpebra. Eu sempre começo com o marrom mais claro e depois eu vou para as sombras mais escuras, que eu acho que o degradê fica mais bonito e fica muito mais fácil de esfumar. Eu vou fazer isso dos dois lados, claro, com certeza. Agora com o pincel de côncavo mesmo, eu vou pegar um marrom mais avermelhado, ele é mais escuro que o outro, e vou fazendo no côncavo. Eu não vou arrastar muito pra cima, porque eu já fiz com o outro marrom, e isso é que vai dando o degradê.
Aí eu passo ele mais na parte externa e vou arrastando pelo côncavo. Eu não vou colocar no início da pálpebra. Aí venho com o pincel de esfumar e esfumo ele um pouco pra cima, só pra dar uma misturada com o outro marrom de base. Esse marrom aí eu vou usar bastante, esse marrom mais escuro, porque sempre que eu for pegar uma sombra, eu vou voltar com ele pra facilitar pra esfumar. Mesma coisa eu faço no outro olho. E a próxima sombra é um marrom mais escuro, aquela sombra que eu usei pra sobrancelha. E com o pincel de côncavo também, eu vou aplicando ele na parte externa do olho e vou arrastando com muito cuidado pro côncavo. Eu não quero subir muito esse marrom. Esse marrom ele vai ficar nesse limite aí, só na parte do côncavo. Que ele já dá uma profundidade no olhar, já dá aquela profundidade que a gente gosta. Aí eu volto com aquele marronzinho de novo e com um pincel de esfumar e vou esfumando esse marrom mais escuro que a gente colocou. A gente fazendo assim, ele fica muito mais fácil, o esfumado fica muito mais bonito. Agora com um pincel mais preciso, eu vou pegar o preto e vou fazer uma marcação no canto externo do olho. Eu não vou puxar muito pro côncavo, eu vou fazer como se fosse um V invertido aí. Pra dar mais uma profundidade e dar um degradê bonito, aquele esfumado bonito. Eu vou fazendo aos poucos, porque eu não quero ultrapassar o marrom, eu quero aquele degradê. Se eu ultrapassar o marrom, não vai dar aquele degradê e não vai dar o resultado que eu quero. Volto com aquele pincel de esfumar e aquele marronzinho e vou esfumar esse preto que acabei de aplicar. Eu não subo, eu só fico passando o pincel por cima desse preto. Agora com um pincel de cerdas sintéticas, pode ser qualquer pincel, mas que pegue a sombra para depositar e não para esfumar. Eu vou aplicando o rosinha cintilante, você pode aplicar qualquer sombra que você quiser. E vou aplicando do início da minha pálpebra até o encontro desse marrom esfumado. Agora com o pincel de esfumar e aquele marronzinho que eu sempre uso, eu vou fazendo o contorno dessa sombra, para dar aquela profundidade e voltar o esfumado, para dar uma continuidade na sombra. Agora eu venho com o pincel chanfrado, o pincel tem que ter uma pontinha precisa, para pegar uma sombra clarinha, para fazer um ponto de luz no cantinho da lágrima. E subo um pouco também para essa sombra rosa. E com a mesma sombra eu vou fazer o iluminado abaixo da sobrancelha, né, nesse arquinho. Agora com o marrom, aquele marrom, com o pincel de precisão, eu faço um esfumado na parte inferior dos olhos e volto com o preto, pego uma sombra preta também e vou fazendo a mesma coisa, o mesmo esfumado. E eu puxo o preto pro canto externo. Pode observar que como se fosse um gatinho, né? Para o meu delineado, eu uso um pincel do delineador em líquido e uso o delineador em gel para fazer o meu gatinho. Para quem ainda não assistiu o vídeo que eu ensino 2 maneiras de fazer o gatinho, eu vou deixar o link abaixo do vídeo, tá certo? Então, confiram lá. E na linha d'água eu vou passar um lápis de olho preto. Essa maquiagem pede muitos cílios postiços, ou seja, qualquer maquiagem fica muito bonito com cílios postiços, mas eu não tenho, então eu apliquei 3 camadas generosas
de rímel. Esse é da Dylos e ele dá um efeito boneca. Agora vamos para os lábios. Eu faço sempre um contorno com um lápis parecido com com a cor do batom que eu vou usar. No caso, eu vou usar um gloss. Então eu fiz toda a marcação e dei uma preenchida nos lábios com ele mesmo. Só pra dar uma corzinha, né? Pra tirar esse ar de fantasma. E com o gloss da Avon, eu venho e aplico por cima, dá aquele brilho. Mas se você quiser, você pode usar qualquer batom. E agora vamos iluminar nossa face. Eu pego uma sombra iluminadora, essa é bem luminosa, e aplico no arco do cupido, no queixo, no nariz e no ossinho, né? Nesse ossinho da bochecha aí. E pra dar uma cor, eu uso o blush rosa da Natura, faz muito tempo que eu tenho e eu não lembro qual é a cor, eu nem sei se tem na revista mais. Então, meus amores, o resultado da maquiagem é essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vou deixar esse linkzinho aqui pra você se inscrever. Desse lado aqui eu vou deixar o último vídeo do canal. E desse lado aqui eu vou deixar uma sugestão de vídeo pra você, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.